Shalom לבני יעקב, שלום לזרים של גילויים לב, שלום לכל ישראל, שלום לך אשר משתתף התעלה שלנו ביוטיוב. Shalom para todos, filhos de Jacob, para as 12 tribos de Israel. Shalom é para você que assiste o nosso canal no YouTube. E Shalom para todos os estrangeiros de corações sinceros que amam verdadeiramente a Torá. Bom, hoje eu quero falar sobre o item de número 70, o pecado por ignorância cometido nas coisas consagrado ao eterno Yahweh. Mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude nós a chegarmos aos 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. Agradecer também pela sua contribuição, pelos suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas, suas tzedakot, suas doações, muito agradecido. Isso tem ajudado nós a manter os serviços religiosos, os serviços espirituais e os serviços também sociais da comunidade, aqui no Brasil, em Israel e em outros países. Muito agradecido. Asir Tová. Bom, então vamos para o item de número 70. O pecado por ignorância cometido nas coisas consagradas ao eterno Yahweh. Vaikra 5, 15 a 19. Vaikra 5, 15 ao 19. Vaikra 5, do 15 ao 19. E se uma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas Kadoshim de Yahweh, então ele trará pela sua culpa a Yahweh um cordeiro sem defeito, separado dos rebanhos, com o seu valor em shekelim de prata, segundo o shekel do lugar Kadosh, por uma oferta pela culpa. E ele indenizará pelo dano que ele fez sobre algo Kadosh, e acrescentará uma quinta parte a ela, e a dará ao Kohen, e o Kohen fará queporá por ele, com o cordeiro da oferta pela culpa, e lhe será perdoado. E se uma pessoa pecar e cometer quaisquer dessas coisas, que são proibidas de serem feitas pelos mitzvot de Yahweh, embora ele não soubesse disto, ainda ele é culpado, e ele levará a sua iniquidade. E ele trará um cordeiro sem defeito do rebanho, de acordo com sua estimação, por uma oferta de culpa ao Kohen, e o Kohen fará queporá por ele, referente à sua ignorância, onde ele cometeu um erro e não soube disso, e lhe será perdoado. É uma oferta pela culpa a Yahweh, que ele se fez culpado diante de Yahweh. Então, o item aqui da Torá que nós estamos estudando é o pecado por ignorância cometido nas coisas consagradas ao Eterno. Então, se uma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas Kadoshim de Yahweh, então ele trará pela sua culpa a Yahweh um cordeiro sem defeito, separado dos rebanhos, com seu valor em shekelim de prata, segundo o shekel do lugar Kadosh, por uma oferta pela culpa. Bom, se essa pessoa, às vezes, comeu o pão do Shabat, que não podia comer fora do dia do Shabat, ou se essa pessoa comeu o peito, ali o razé,
Asher Hunaf, da oferta movida, que era do sacerdote, ou as coxas, Shokim, Asher Terumah Hunaf, que foi uma oferta movida. E essa pessoa comia sem saber. E alguém chegava e falava para ele, olha, isso aí era do sacerdote. Olha, isso aí foi consagrado ao Eterno. Então ele pecou, porque ele transgrediu o mitzvah do Eterno, o mandamento do Eterno. Aí ele levava, né, pela sua culpa, um cordeiro sem defeito, separado do rebanho, com seu valor em shekelim de prata, ou seja, tinha um valor estimado no templo, que era para as ofertas, e tinha o shekelim que era negociado fora do templo, por cambista, por mercadores, né? Que era uma moeda que era avaliada espiritualmente e a outra que era avaliada monetariamente para negócio. Bom, e ele indenizará pelo dano que ele fez sobre a Al-Kadosh e acrescerá uma quinta parte a ela. E dará o corre, e o corre fará queporá por ele com o cordeiro da oferta pela culpa, e lhe será perdoado. Então, vamos analisar esse item da Torá. Vamos supor que a pessoa comia ali a parte da coxa, que era do sacerdote, ou a parte do peito, que era do sacerdote. O sacerdote avaliava, segundo o shekelim ali do templo, e vamos supor se fosse 20 shekels que o sacerdote avaliasse. Ele ainda tinha que acrescentar uma quinta parte, que aí ia 20 dividido por 5 dá 4 shekels. Então, acrescentava, aí ele dava R$25, 25 shekels. Ou R$25, eu estou fazendo aqui uma explanação de que forma que era feita essa oferenda. E ele levava a oferta pela culpa, que era um cordeiro, né, do rebanho, e o sacerdote pegava aquele cordeiro e oferecia por ele em Queporá, por sacrifício a ele. E ele estava perdoado. Né? O 17 diz assim, e se uma pessoa pecar e cometer qualquer dessas coisas que são proibidas de serem feitas pelos mitzvot de Yahweh, embora ele não soubesse disso, ainda ele é culpado e levará a sua iniquidade. E ele trará um cordeiro sem defeito do rebanho, de acordo com sua estimação, por uma oferta de culpa ao corne, e o corne fará queporá por ele, referente à sua ignorância, onde ele cometeu um erro e não soube disso, e lhe será perdoado. Bom, então já expliquei, né? E essa parte do pecado da pessoa em qualquer coisa, porque os mandamentos do Eterno, por isso que é importante você ler os 613 ordenanças, chamados de estatutos e juízos, porque às vezes você está quebrando muitos mandamentos sem saber. E quando você volta para o Eterno, para guardar o seu dever, guardar os estatutos e o juízo do Eterno, a Torá é o nosso dever, é o meu dever, é o seu dever, é o dever de todo homem na face da terra, não é entrar em religião, como o cristianismo, como o judaísmo, como islamismo, qualquer tipo de religião ou filosofia. Não, o Eterno não deixou nenhuma religião e nem filosofia, deixou a Torá e vai cobrar de você e de mim a Torá, os estados, se nós guardamos o nosso dever. Bom, agora nós vamos para a Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Job, no tempo de Noa, esse item de número 70, o pecado por ignorância cometido nas coisas consagradas ao Eterno. Job 42, 7 e 8. Job, Jó 42, 7 e 8. Diz assim, e assim sucedeu depois que Yahua falou essas palavras a Job e disse a Elifas, o temanita, minha ira se acendeu contra ti,
e contra os teus 2 Haverim, porque não falaste de mim algo que era justo, como meu servo Iobe fez. Portanto, tomai agora 7 novilhos, 7 carneiros, e ide a meu evé de Iobe. Eu oferecerei por vós mesmo a oferta queimada, e meu evé de Iobe fará tefilá por vós, porquanto dele eu aceitarei, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, visto que vós não falastes de mim algo que era justo, como meu evé de Iobe. Bom, então nós vemos que o Eterno diz aqui para Elifas o Temanita, Bildade o Shurrita e Tsofar o Namatita, que falaram tantas coisas, né? E pensando que estava repreendendo Iobe, pensando que estava agradando Iobe, e no fim eles estavam pecando contra o Eterno. Por isso que Salomão falou que na multidão de palavras não faltam transgressões. Então, lá no livro do profeta Amós, diz que no último dia, aquele que for sábio guardará silêncio, porque são dias maus, né? São dias maus. Você pode ver depois esse versículo, né? Lá no livro do profeta Amós. Amós 5:13. Então Iobe, por isso que ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Talvez meus filhos pecaram por ignorância diante do Eterno. Ele oferecia ali ofertas queimadas ao Eterno. Por quê? Porque pecou, né? O pecado por ignorância, ele continua sendo pecado. O Eterno não tem nem pecadinho nem pecadão. Quebrou qualquer mandamento pequeno da Torá, é pecado. E vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudinhos, esse item de número 70. O pecado por ignorância cometido nas coisas consagrado ao Eterno Yahvah. E o Hanan Bosch, Marcos, capítulo 2, Yohanan Bosch, Marcos, capítulo 2, versos 25 e 26. E respondeu-lhes, nunca leste o que Daoíde fez, quando ele se viu em necessidade e se achou com fome, eles e os que estavam com ele, como ele entrou na baite do soberano Yahvah, no tempo que Aviatar era o Corre em Hagadol, e comeu os pães da proposição, que não é permitido comer, exceto aos Kohanim, e também os deu aos que estavam com ele. Então, nós vemos que Daoíde, ele cometeu um pecado aqui nesse caso, porque ele comeu dos pães da proposição que era reservado aos sacerdotes. Só que o Eterno não castigou Davi, porque aí vem um outro mandamento. Davi estava fugindo da perseguição de Shaul, com fome. Então aí vem um outro mandamento, que você não pode punir uma pessoa, que ele é obrigado a transgredir a Torá, né? Então a Torá, um mandamento, tem que bater com o outro, né? Uma pessoa que é coagido a praticar um pecado, quando alguém força ele a praticar um pecado. Então Shaul forçou Daoíde a comer os pães da preposição, né? E por isso o Eterno teve piedade dele. Mas o pecado por ignorância cometido nas coisas consagradas ao Eterno Yahvah. Que o Eterno abençoe você e sua família. Shalom Aleichem Lekulam. Paz seja com todos.